Olá, estudantes. A gente vai falar hoje sobre algumas coisinhas importantes para que a gente possa compreender mais acerca de números. E começaremos com um tópico super importante, denominado como números primos. Mas o que são os números primos? Para que servem? Do que se alimentam? Os números primos, são aqueles na qual temos apenas dois divisores naturais distintos, ou seja, o número um e ele próprio. Lembrando que ser divisor de um número requer que ele realize uma divisão exata quando dividido por aquele valor. Então, por exemplo, o número 2 é primo? O 2 é divisível por um? Resulta na divisão exata por um? Resulta. O 2 é divisor do 2? Ou seja, o 2 é divisível por 2? Também é. Resulta numa divisão exata. E não há nenhum outro valor que divida, que seja divisor do 2. Logo, 2 é um número primo. 3 é primo. Vamos lá. O número um é divisor do 3, ou seja, 3 dividido por um resulta numa divisão exata? Sim, resulta. Então, o um é divisor do 3. O 2 é divisor do 3? É possível dividir 3 por 2? Dividir é possível, né? Se eu tenho R$ 3 dividido para duas pessoas, eu consigo fazer essa partilha. Contudo, essa divisão ela é exata, e aí recordando que ser exato não é que o resultado seja exato. Divisões exatas são caracterizadas quando o resto é zero. Então, se eu dividir 3 por 2, eu não tenho, como respostas naturais, um, um, um resto zero, né? Lembrando que, nesse caso, não é possível. O 3, o 3 é um divisor do 3, né? Logo, o 3, número 3, ele tem como dois divisores naturais o 1 e ele mesmo. Então, o 3 é primo. 4, ele será primo? Vamos lá. O número um é divisor de qualquer número. Então, o 1 será. O 4, que é ele mesmo, então sempre o próprio número será divisor de si mesmo. O 4 também é divisor do 4. Já temos dois deles. Contudo, o 2 também é divisor do 4. E consigo fazer uma divisão de 4 por 2 e obter uma divisão com o resto zero. Logo, a gente pode afirmar que 4 não é primo. Né? Então, a confirmar, 2 é primo? Sim. 3 é primo? Sim. 4 é primo? Não. Bem, nós vamos ter infinitos números primos. E o maior conhecido dele é esse número, 2 elevado a 136279841. Ou seja, na verdade, esse número vai ser 2 elevado por 136.279.841 menos um. Esse número vai ter 41.024.320 algarismos, dígitos. É muita coisa, tá? E números primos, eles têm uma função muito importante. Por quê? Os números, eles podem se categorizar para que eles sejam acima de um, naturais acima de um. Eles podem ser classificados como primos ou como compostos. Então, como está no texto aí, ó, os números não são primos, né? Números maiores que um
que não são primos, são chamados de números compostos. Números compostos são obtidos a partir da multiplicação de números primos. Então, quando eu descubro um número primo, eu automaticamente descubro como os próximos números além dele poderão ser escritos por uma multiplicação dos números primos. Então, lá, 5. 5 é primo? Vamos lá, 5 só tem dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Então, 5 é primo. Observe que 5 não resulta em divisão exata quando eu divido por 2, nem por 3 e nem por 4. Né? Então, só tem dois divisores primos. Então, como é que eu vou escrever o 5? O 5 eu vou escrever como 1 vezes 5. Não tem jeito, tá? Agora, o 6. O 6 é primo? Vamos lá. Eu consigo fazer divisões exatas, né? Do 6 pelo 1, pelo 2, pelo 3 e pelo 6. Ou seja, o 6 não é um número primo. Ele não é primo. Logo, se ele não é primo, ele vai ser um número composto. E aí, observe, eu consigo então escrever o número composto com uma multiplicação de dois números primos. O 6, por exemplo, é quanto? 2 vezes 3, tá? Ou seja, 2 é primo, 3 é primo, multiplicação entre eles, resulta no 6. Eu vou aproveitar essa multiplicação de cima que eu fiz aqui, ó, 5 igual a 1 vezes 5, para perguntar o seguinte: o número 1, ele é número primo? E a resposta é não. O número 1 não é primo. Por quê? Porque ele, para ser primo, ele tem que ter dois divisores distintos daquele valor. E observe, o número 1 só é divisível por 1, por ele mesmo. Então, o número 1 tem apenas um único divisor possível. Logo, o número 1 não é um número primo, tá? E aí, como curiosidade, nós teremos o único primo par vai ser o 2. Todos os demais números pares não serão primos. Todos os demais pares, eles serão números compostos. O 6, a exemplo que está na tela, o 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. O 10, que é 2 vezes 5, dois primos, né? O 12, que é 2 vezes 2 vezes 3, a multiplicação de primos, e assim por diante. Não quer dizer que todos os números ímpares sejam primos, ok? O 3 é primo, o 5 também é primo, o 7 também é primo. E aí é muito saboroso que a gente dissesse que o 9 também é primo. Só que observe, o 9 ele é 3 vezes 3. Ele é a multiplicação de dois números primos. Ele é composto. Até porque, para o número 9 eu vou ter três divisores naturais dele. Eu vou ter o 1, eu vou ter o 3 e teremos o 9. Na tela aí. Princípio fundamental da aritmética, que é mais ou menos o que a gente acabou de falar, que é a perspectiva de que todo número natural maior que um pode ser escrito na forma de produto de números primos, tá? Então, observe, o 2 que é primo é só ele mesmo, 2. O 3 que é primo, também é só ele mesmo. O 4 vai ser o quê? 2 vezes 2. Ou eu posso escrever aqui ó, na forma de potência, 2 ao quadrado. O 6, 2 vezes 3, multiplicação dos números primos. O 6 também é um número composto. E o 8, que também é um número composto, vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2, ou na forma de potência, 2 elevado ao cubo. Peraí, esse cubo ficou feio, né? Esse 3 aqui. Deixa eu fazer um 3 mais bonitinho para fins de registro. 3. Não. Então, eu consigo essa transformação de qualquer número
na forma de uma multiplicação, se ele for um número composto, isso traz como base o princípio fundamental da aritmética. E isso vai nos ajudar para algumas coisas. Primeiro, nos processos que veremos em outros vídeos, sobre o cálculo de MDC e de MMC. Mas também nos ajuda a contar quantos serão os divisores de um número. Atenção, nesse processo que eu vou mostrar a vocês, nós não descobriremos quais serão os divisores, e sim quantos serão os divisores. Porque na hora de poder buscar, eu ter noção se eu já alcancei todos os divisores ou se está faltando algum. Tá? Então, obtém-se a quantidade de divisores de um número ao fazer o produto dos sucessores dos expoentes quando escrito na forma decomposta. Como assim, professor? Primeira coisa é escrever na forma decomposta. Observe, gente, o 12. O 12 a gente pode decompor de que forma? Eu posso pensar assim, ó, o 12 é 2 vezes 2 vezes 3, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou posso reescrever da seguinte maneira: 2 ao quadrado vezes 3. Lembrando, sempre que eu tiver um número e que o expoente não tiver explícito, não tiver amostra, significa que o expoente vale 1. Ou seja, esse 3 aqui ó, é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Como é que eu vou saber a quantidade de divisores de um número? Eu vou fazer o produto, a multiplicação, dos sucessores dos expoentes. Pessoal, quais são os expoentes que nós temos na decomposição? Temos o expoente 2 e o expoente 1. Eu vou fazer a multiplicação dos sucessores de cada um deles. Quanto que é o sucessor de 2? 3. Quanto que é o sucessor de 1? 2. Logo, 3 vezes 2 resulta em 6 divisores. Poxa, o número 12 tem tudo isso? Será? Vamos lá. Vamos conferir então quais serão os divisores. Quem são os divisores do 12? Vamos lá, pessoal. Eu consigo fazer divisões exatas do 12 por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo 12. Esses são os divisores do 12. E 40? 40 a gente pode escrever de que maneira? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E posso reescrever como sendo 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Como é que eu vou saber a quantidade de divisores do número 40? Eu vou fazer a multiplicação, o produto, dos sucessores dos expoentes quando escritos na forma decomposta. Então, eu vou pegar os expoentes 3 e 1 e vou multiplicar os seus sucessores. Sucessor do 3 é o 4. Sucessor do 2, do 1, da resposta, né? 2. 4 vezes 2, 8. Então, nós teremos 8 divisores como o número 40. E quais serão, então, os divisores do 40? Dá para dividir de forma exata por 1, por 2, por 4, por 8, por 10, é, por 20 e por 40. Esquecendo algum? Ah, faltou 5 aqui, ó. E faltou 5. 4, 5, 8, 10, 20 e 40, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O bom de fazer a quantidade é isso. Observe, eu vi que eu cheguei em 7, né? Opa, tá faltando alguém. Analisei, descobri.
Tá faltando 5. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente veio alguns elementos para a determinação de divisores, dos números primos, dos números compostos, de como o princípio fundamental da aritmética nos faz entender que os números compostos eles são resultado de uma multiplicação de números primos, e a partir disso eu consigo determinar a quantidade de divisores de um número natural. Pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo. Realizem as atividades e em breve assistam os próximos vídeos para complementar a informação. Qualquer dúvida, façam contato. Abraços.